Olha, hoje a imprensa traz a informação de que o coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, no Paraná, Deltan Dallagnol, teria recebido R$33 mil por uma palestra em 2018 para uma empresa citada em acordo de delação premiada em caso de corrupção na própria operação. E gentilmente nos atendendo para esclarecer esse assunto, está conosco também por imagens o procurador Deltan Dallagnol. Procurador, bom dia, obrigado por atender a Jovem Pan. Bom dia, Thiago. Bom dia, Bruno, Alexandre, Denise. É uma honra ter essa oportunidade para esclarecer esses fatos e, mais uma vez, como a gente vem fazendo desde o começo da Lava Jato, levar informações para a sociedade sobre a nossa atividade. Procurador, queria que o senhor esclarecesse. O senhor ficou sabendo quando que essa empresa estava envolvida em delação na Operação Lava Jato? Eu fiz uma palestra para essa empresa, Thiago, no começo de 2018. Em meados de 2018, lá por junho, julho, eu tomei conhecimento de que essa empresa tinha sido mencionada num acordo de colaboração que estava sendo negociado não pela Força Tarefa em Curitiba, mas pela Procuradoria-Geral da República, com a participação de alguns membros da Força Tarefa. De novo, eu não era responsável por esse caso, eu jamais participei de qualquer ato ou negociação em relação a esse acordo de colaboração premiada que mencionou a empresa. Em 2019, esse caso, referente a essa empresa, foi desmembrado pelo Supremo Tribunal Federal, depois da atuação da Procuradoria-Geral, depois da atuação do Supremo. O Supremo desmembrou e mandou esse caso para Curitiba. E assim que recebido em Curitiba, tão logo tomei conhecimento do recebimento, eu me declarei suspeito. O que é se declarar suspeito? É você informar que existe um potencial conflito de interesses e você se afastar da atuação conforme determina a lei. Por uma questão de cautela extrema e transparência, eu ainda fiz um ofício que eu disponibilizei para vocês. Isso aconteceu antes de qualquer divulgação de mensagens, de supostas mensagens que está sendo feita, e eu mandei esse ofício para o corregedor, informando tudo o que tinha acontecido. Informando que eu tinha feito a palestra no começo de 2018, informando que em meados de 2018 eu tomei conhecimento de que aquela empresa, que não tinha nada a ver com o setor de infraestrutura, com o setor clássico da Lava Jato, que essa empresa tinha sido mencionada no acordo de colaboração e que tão logo eu passasse a ter atribuição no feito, que tão logo a gente recebeu o processo referente àquela empresa, por uma questão de absoluta correção, eu me afastei, me declarei suspeito, esse caso passou a não ser mais tratado pela Força Tarefa e eu comuniquei ainda a Corregedoria dos Fatos, ou seja, em tudo eu atuei com absoluta correção para evitar o conflito de interesses. Aliás, procurador, o senhor passou alguns documentos aqui para a equipe da Jovem Pan e o nosso site vai cuidar e a gente na internet vai fazer essa publicação, assim como as imagens dessa entrevista. Agora a pergunta de Bruno Garchagen. Bruno. Procurador, bom dia. A minha pergunta é a seguinte: por que a cada publicação desse conteúdo cuja a autenticidade não foi verificada, é bom que o nosso ouvinte saiba disso e isso seja reforçado, pelo site de esquerda Intercept, por que a cada publicação de conteúdo, o senhor, os demais procuradores, e até vou perguntar no caso do senhor, porque não dá para o senhor responder pelos outros, mas no caso do senhor, por que não há uma negativa absoluta, veemente a respeito da veracidade desse conteúdo? É uma posição para se resguardar juridicamente a partir dos desdobramentos que isso pode resultar? Ou há uma possibilidade desse conteúdo ser verdadeiro, parte dele ser verdadeiro, e o senhor realmente não lembra? Bruno, essa é uma excelente pergunta, obrigado por você fazer. Se nós tivéssemos ainda as mensagens originais, a gente poderia comparar as mensagens originais com aquilo que está sendo apresentado para dizer se é verdadeiro ou não. Acontece que, quando os ataques aconteceram muito antes da divulgação, quando eles aconteceram, por recomendações institucionais, a gente trocou nossos aparelhos celulares, nós ainda encerramos as nossas contas do aplicativo e isso apaga todas as mensagens no celular e na nuvem. Isso por uma questão de resguardo e de proteção das investigações e da segurança das autoridades envolvidas. Então nós não conseguimos comparar mais para saber o que é fato e o que não é. Evidentemente, nós trocamos aí centenas e milhares de mensagens ao longo dos últimos 5 anos da Operação Lava Jato. A gente trocava muito mensagem a título de brainstorming para pensar o que deveria ou não deveria ser feito no caso, nas diferentes situações. E é impossível lembrar de detalhes das mensagens. E a mudança de uma palavra, a inserção do não em uma frase, basta isso para se mudar completamente o sentido do que está falando. Ou ainda, basta selecionar, pensar frases de diferentes anos, em diferentes contextos e unir aquilo como se fosse um texto para mudar completamente o sentido daquilo que aconteceu.
Por isso, nós não temos como reconhecer a autenticidade, nós não temos como reconhecer a veracidade disso. Essas mensagens, nós precisamos lembrar, são fruto da atuação criminosa, a investigação está transcorrendo, o que está vindo a público é que hackers atuaram, pessoas com um passado criminal, com antecedentes, inclusive, por falsificações de documentos, o que nos faz ter uma reserva muito grande em relação ao conteúdo dessas mensagens. Mas nós sempre prestamos e vamos continuar prestando contas à sociedade sobre o que é fato, sobre o que de fato aconteceu na realidade. Estamos entrevistando aqui na Jovem Pan o procurador Deltan Dallagnol. Procurador, quem faz a pergunta agora para o senhor é a nossa companheira Vera Magalhães. Oi, Vera. Procurador, bom dia. Eu queria voltar na questão da palestra para a empresa Neoway. Foi criado um grupo no Telegram cujas conversas foram acessadas pela Folha de São Paulo em 2016 para tratar da delação do lobista Jorge Luz. Neste grupo circularam pelo menos 2 documentos citando essa empresa, portanto, em 2016 e 2017, 2 anos e 1 ano antes da palestra que o senhor proferiu para essa empresa. Então, ela não era exatamente uma desconhecida da Lava Jato, os documentos circularam em grupos no qual o senhor era parte. Além disso, o senhor gravou um vídeo, uma espécie de um vídeo promocional falando da importância da tecnologia para a Lava Jato, que foi usado para a empresa se promover. Eu pergunto 2 coisas para o senhor. O senhor não tinha nenhum conhecimento da presença da empresa em qualquer discussão da Lava Jato? E segundo, é papel de procurador da República gravar vídeo promocional para a empresa? Vera, obrigado por essas questões. Essa minha participação em grupos e mensagens acontece desde sempre em centenas de grupos. De novo, eu não posso falar sobre autenticidade ou sobre supostas mensagens que eu não reconheço. Eu não sei se esses grupos existiram, eu não sei se eu estava nesses grupos, eu participei de centenas de grupos ao longo desses 5 anos de investigação. O que é fato é que eu só tomei conhecimento da menção a essa empresa nesse acordo de colaboração. Lembrando que eu jamais participei de qualquer reunião sobre esse acordo, eu jamais participei de qualquer ato sobre esse acordo, eu só tomei conhecimento da menção a essa empresa em meados de 2018. E tão logo eu tomei conhecimento, eu informei todos os colegas da Força Tarefa por uma questão de absoluta transparência e como eu não estava designado para atuar nesse acordo, eu não tinha sequer do que me afastar. Eu permaneci fazendo a minha atividade, que não era realizar esse acordo, que não era realizar atos desse acordo. E quando nós recebemos esse material, perto agora de maio, junho de 2019, assim que recebido, eu me declarei suspeito, agindo com absoluta correção em relação a isso. Mas eu atuo como procurador, nesse caso, não só em centenas de grupos de mensagens, mas eu sou inserido, por eu ser o procurador natural, por eu ser o procurador coordenador, eu sou inserido em todos os EPROCs. Eu estou em mais de 1000 processos e procedimentos que tratam da Lava Jato. O fato de eu estar em mais de 1000 procedimentos e mais de 1000 processos e centenas de grupos que tratam da Lava Jato não me faz conhecer o conteúdo de cada um desses grupos. E mais, cada acordo de colaboração chega a ter 10, 20, 80, 100 anexos. Eu não tenho conhecimento de tudo o que acontece na operação. Então, de novo, eu não posso dizer sequer se eu estava ou não nesse grupo de mensagens, mas supondo que estivesse, supondo que essa informação seja verdadeira, vamos supor, por hipótese, que existisse esse grupo e que eu estava lá. Eu não tomei conhecimento da informação relativa à delação dessa empresa. Eu sempre tive um grande cuidado, Vera, em relação a conflito de interesses, evitar conflitos de interesses. Ou seja, evitar fazer palestras para empresas que estivessem sendo investigadas pela Lava Jato, e eu encaminhei para a Jovem Pan 4 documentos que mostram eu recusando palestras, porque essas palestras se relacionavam ou com empresas mencionadas na Lava Jato, ou então, num dos casos, uma patrocinadora do evento era a Petrobras, que é vítima da Lava Jato. Então, eu me recusei a participar dessas palestras. Indo para a sua segunda questão. Toda vez que eu vou fazer uma palestra, seja gratuita, seja remunerada, lembrando que a maior parte das minhas palestras são gratuitas e que as palestras remuneradas são plenamente legais, reconhecidas pela Constituição, reconhecidas pelo Conselho Nacional do Ministério Público, sempre que eu vou fazer uma dessas palestras, eu sou procurado para dar entrevista, seja pela imprensa que comparece, seja pela própria organização do evento. E é muito comum, nós sempre damos entrevista. E nós fazemos isso com propósito educativo, de divulgar a causa anticorrupção, de divulgar a causa da integridade, e é esse o propósito com o qual a gente vem fazendo esse trabalho em paralelo ao nosso trabalho oficial, que, de novo, é um trabalho admitido pela Constituição, feito em paralelo ao trabalho nos processos, nas investigações, ao longo desses 5 anos. O nosso propósito nesse trabalho de palestras
é convergente com aquilo que eu faço todos os dias. A gente fala de combate à corrupção, a gente fala de integridade, fala de cidadania e assim por diante. Do mesmo modo, nas entrevistas que fazem a respeito disso, eu falo do nosso trabalho, eu falo de como funciona, eu presto informações para a sociedade e eu busco incentivar as pessoas a agir e a promover o combate à corrupção, a cidadania e a integridade. Procurador, a pergunta de Alexandre Borges. Alexandre. Bom dia, procurador. Em relação ao material que foi divulgado até o momento pelo site, pelo blog de extrema esquerda, eu poderia, grosso modo, separar em 3 grupos. Tem um grupo que eu considero que é simplesmente fofoca, que é conversa privada, de nenhum interesse público, que é onde, por exemplo, há discussões como houve aquela em relação ao caso Flávio Bolsonaro, que me pareceu que era apenas uma discussão informal sobre um caso que estava acontecendo, mas sem interesse público. Existe um segundo grupo de conversas, que aí entrariam essas ilações em que algumas palestras suas poderiam ser associadas a alguma relação espúria, não justificável, indefensável com investigados da Lava Jato, que eu acho até que foi muito bem respondido aqui, pelo momento, para a gente não perder tempo com esse ponto. Mas um terceiro grupo que talvez foram as primeiras que apareceram e talvez as potencialmente mais graves eram as que davam a impressão que havia algum certo tipo de conluio entre o MP e o juiz Sérgio Moro em relação às investigações e os julgamentos dos condenados na Lava Jato e também muito especificamente em relação ao caso do ex-presidente Lula, que está preso e que fez com que a sua militância fosse às redes sociais e está o dia inteiro aí gritando, tentando manchar a lisura do processo que levou à sua prisão. Então, especificamente em relação aquelas primeiras conversas que apareceram, que surgiram e que sugeriam um conluio entre MP e juiz Sérgio Moro, que poderia levantar questionamentos sobre um cerceamento do direito de defesa ou uma certa predisposição de adiantamento de sentença, o que seria evidentemente inaceitável no caso de um juiz. Gostaria que o senhor esclarecesse esse ponto específico, que me parece, de tudo que apareceu até agora, o mais polêmico e o mais importante para ser respondido. Alexandre, obrigado por trazer esse terceiro ponto. Eu vou responder o terceiro ponto, mas vou passar pelo segundo. De novo, a atividade de palestras é legal, é legítima, é reconhecida pelo Conselho Nacional do Ministério Público, é corriqueira no meio jurídico, julgadores, juízes, membros do Ministério Público, ministros de tribunais dão palestras. A maior parte das minhas palestras é gratuita. Eu identifiquei que grande parte das minhas palestras gratuitas ainda no ano de 2018 foram dadas em finais de semana, em feriados, ou seja, é algo para o que eu dedico minha vida para essa causa. E ainda, em relação às palestras remuneradas, que, de novo, são legais e legítimas e que, por isso, eu não precisaria sequer prestar contas ou falar da destinação do dinheiro, grande parte da destinação do dinheiro é atividade beneficente. Ou seja, em relação às palestras, não só são prestadas de modo plenamente legítimo, mas existe um ganho social com o debate dos assuntos e existe ainda doação de grande parte dos valores para atividade beneficente. Em segundo lugar, o segundo ponto que você levantou, em relação às conversas mantidas com o julgador, supostas conversas que foram divulgadas, de novo, de origem criminosa, sem autenticidade ou veracidade confirmadas, que não foram apresentadas para qualquer perícia e que agora, como está se revelando, é fruto de crimes em que são envolvidos falsários. Em relação a essas conversas, embora a gente não possa entrar no conteúdo, porque a gente não reconhece, o que eu posso dizer? Que nossa atuação junto à justiça sempre foi regular, legítima, dentro da lei, dentro da ética, mas eu escutei uma análise muito interessante que foi feita por um jurista com quem eu tive contato, um texto de um jurista com quem eu tive contato, e esse jurista ele fez uma análise muito interessante. Ele falou, olha, o que está se levantando com base nesses supostos diálogos é uma possível suspeição do juiz. E o nosso Código de Processo Penal fala que um juiz é suspeito quando é amigo íntimo de uma das partes ou quando existe um interesse dele no julgamento do processo. E a partir daí, você pode levantar 4 hipóteses. A primeira hipótese é de que o julgador, o ex-juiz federal Sérgio Moro, era amigo íntimo do procurador Deltan, era meu amigo íntimo.
Mas não só não surgiram nenhum suposto diálogo sobre conversas de cunho íntimo, de cunho familiar, de cunho interno, mas também não tem nenhuma evidência. Eu nunca frequentei a casa do juiz, ele nunca frequentou minha casa, nunca fui a aniversários, eventos familiares, nem o contrário aconteceu. Então, essa primeira hipótese de amizade íntima está afastada. A segunda hipótese é de que o juiz ele estava interessado no julgamento de casos específicos. E vieram à tona supostos diálogos em relação a cerca de 10 casos. Casos envolvendo, por exemplo, Vacário, ex-presidente Lula, casos envolvendo Sérgio Cabral, Eduardo Cunha, casos envolvendo funcionários da Petrobras, casos envolvendo operadores financeiros, Zuiz Kornick, Pedro Barusco, funcionário da Petrobras, esse último. E a questão é, existe um interesse comum do juiz em relação a todos esses casos? É muito difícil, casos tão divergentes, você identificar qualquer interesse que não seja o interesse de realização da justiça. E mais ainda, se existisse algum interesse pessoal do julgador nesses casos, isso ia acabar ficando evidente na revisão dos casos pelos tribunais. E o que os tribunais constataram, ao contrário, é que o juiz julgou de acordo com os fatos, com as provas e com a lei. Ou seja, não existe nenhum interesse pessoal identificado do juiz nesses casos. Foram ainda oferecidas várias exceções de suspeição, são pedidos da defesa para reconhecer a suspeição do juiz, todos rejeitados pelos tribunais até hoje. Procurador. A terceira hipótese, então, que pode ser levantada é então, não é que o juiz era suspeito em casos específicos ou que estava interessado em casos específicos. Não, o que aconteceu foi que o juiz assumiu, essa é a terceira hipótese, a terceira hipótese seria de que o juiz assumiu a função de acusador. O juiz se despiu da toga e assumiu as vestes de acusador e passou a assumir o comando da Lava Jato. Mas vejam que esses supostos casos que vieram à tona envolveram o nome de 10 pessoas aproximadamente, quando nós temos 460 réus na Lava Jato. Mais ainda, se o juiz se vestiu do papel de acusador, como explicar que ele absolveu 20% dos réus? Como explicar que o Ministério Público recorreu de 44 de 45 sentenças? Ou seja, essa hipótese também não é plausível. E aí a quarta hipótese que resta é de que foi um juiz zeloso. Um juiz que, em certos momentos, pode ter passado por cima de formalidades legais, mas sem prejudicar direitos fundamentais do réu e sem um interesse pessoal, sem o interesse de condenar. E quando você vai olhar os supostos casos revelados, eles têm uma relação com isso. Veja, por exemplo, que aquele caso que algumas pessoas consideraram o mais grave foi um caso em que o juiz supostamente informou o Ministério Público que um determinado depósito não estava numa acusação criminal e, em seguida, o Ministério Público incluiu aquele depósito no objeto da acusação. Alguém diria, olha só, isso o juiz está fazendo, não pode fazer. Mas pode sim, está previsto no Código de Processo Penal, no artigo 383, o juiz ainda poderia formalmente nos autos dizer para o Ministério Público, olha, informem se você está arquivando implicitamente o caso em relação a esses depósitos. E o Ministério Público ia avaliar e poderia editar. O que o juiz fez, na pior das hipóteses, foi passar por cima de uma formalidade. Se esse diálogo aconteceu, de novo, tomando isso por hipótese, e sem prejudicar nenhum direito de réu. E quando você olha vários outros casos em que o juiz supostamente teria pedido pressa na manifestação do Ministério Público e assim por diante, são coisas que o juiz poderia ter feito nos autos, mas o juiz teria feito em supostas mensagens, de novo, o que mostra um zelo do juiz e uma busca do juiz por valores de justiça, como verdade, como eficiência, como celeridade, e não mostra um juiz enviesado que queria condenar a qualquer custo ou qualquer coisa nesse sentido. Ok, olha, infelizmente o nosso tempo está esgotado. Agradeço mais uma vez ao procurador Deltan Dallagnol por atender a Jovem Pan e trazer esclarecimentos. E lembrando que toda essa documentação que o procurador disse que repassou aqui para a Jovem Pan, nós já encaminhamos para a nossa equipe da internet. Daqui a pouco tudo estará disponível no site da Jovem Pan. Procurador Deltan Dallagnol, obrigado mais uma vez pela entrevista. Bom trabalho, até a próxima. Tiago, muito obrigado por essa entrevista. O trabalho da Lava Jato continua. Ontem nós fizemos uma cerimônia que vocês noticiaram há pouco, devolvendo 425 milhões para a Petrobras. Isso é algo histórico. Antes da Lava Jato jamais se aconteciam devoluções de valores significativos de dezenas de milhões de reais. É algo que é uma conquista da sociedade brasileira e o nosso trabalho continua firme e continua em pleno vigor, porque a corrupção não pode mais compensar no Brasil. Nós vamos seguir fazendo o nosso trabalho dentro da lei e dentro da ética, como nós temos feito ao longo dos últimos 5 anos. Muito obrigado a todos vocês, foi um prazer estar com vocês e com os ouvintes da Jovem Pan. Obrigado.